Seção 11. 28 de janeiro de 1981. Ra, eu sou o Ra. Eu os saúdo no amor e na luz do infinito Criador. Eu me comunico agora. Questionador, nós devemos incluir o ritual, que você sugeriu que nós usássemos para chamá-lo, no livro que resultará destas sessões. Ra, este assunto é de pequena importância pois nossa sugestão foi feita com o propósito de estabelecer contato através deste instrumento, com este grupo. Questionador, seria de algum auxílio para o instrumento ter nome e presentes durante essas sessões? O número no grupo faz alguma diferença nestas sessões? Ra, os mais importantes das entidades são o questionador e o complexo de som vibratório, DIN. As duas entidades adicionais ajudariam no conforto do instrumento através da energização do instrumento com suas habilidades de compartilhar o complexo de energia física, que é uma porção da sua vibração de amor. Questionador, você disse ontem que Maldek foi destruído devido a guerras. Se Maldek não tivesse sido destruído devido às guerras, ele teria se tornado um planeta que evoluiria no serviço a si e as entidades teriam aumentado de densidade, indo digamos para a quarta, quinta densidade no sentido negativo ou de serviço a si. Ra, o complexo de memória social planetário, Maldek, tinha em comum com sua própria esfera a situação de uma mistura de direção de energias. Então ele, apesar de desconhecido, teria tido uma colheita mista, uns poucos se movendo para a quarta densidade, uns poucos se movendo para a quarta densidade no serviço a si, a grande maioria repetindo a terceira densidade. Isto é aproximado devido ao fato de que vórtices paralelos de probabilidade cessam quando a ação ocorre e novos vórtices de possibilidade se iniciam. Questionador, existe um planeta atrás do nosso Sol, oposto a nós em órbita, que nós não sabemos a respeito. Ra, existe uma esfera na área oposta a seu Sol, de natureza muito fria, mas grande o suficiente para distorcer certas estimativas estatísticas. Esta esfera não deveria ser chamada apropriadamente de planeta, já que está trancada na primeira densidade. Questionador, você disse que entidades de Maldek podem ir para, algumas devem ir para a quarta densidade negativa. Existem pessoas que vão de nossa atual terceira densidade para lugares no universo para servir em planetas que são de quarta densidade de serviço a si ou negativos. Ra, sua pergunta não está clara. Por favor, reformule-a. Questionador, quando nosso ciclo terminar e ocorrer a graduação, é possível para alguém ir desta terceira densidade para um planeta de quarta densidade que seja do tipo de serviço a si ou tipo negativo? Ra, nós entendemos agora a especificidade de sua questão. Nesta colheita, o vórtice de possibilidade indica uma colheita, apesar de pequena, deste tipo. Isto está correto. Questionador, você pode nos dizer o que aconteceu com Adolf Hitler? Ra, o complexo mente-corpo-espírito conhecido como Adolf está, neste momento, em um processo de cura nos planos astrais médios de seu campo de força esférico. Esta entidade estava enormemente confusa e, apesar de ciente das circunstâncias de mudança do nível vibratório associado com a cessação do complexo químico do corpo, contudo, precisou de muitos cuidados. Questionador, existe alguém em nossa história, que seja amplamente conhecido, que foi para um planeta de quarta densidade do tipo negativo ou de serviço a si, ou ainda irá para lá? Ra, o número de entidades assim colhidas é pequeno. Entretanto, algumas poucas penetraram o oitavo nível, que somente está disponível através da abertura do sétimo através do sexto. Penetração do oitavo, ou o nível da infinidade inteligente, permite que um complexo de mente, corpo e espírito seja colhido, se ele assim o desejar, em qualquer tempo e espaço durante o ciclo. Questionador, algumas dessas pessoas são conhecidas na nossa história pelo nome? Ra, nós mencionaremos algumas. Aquele conhecido como Taras Bulba, aquele conhecido como Genghis Khan, aquele conhecido como Rasputin. Questionador, como eles alcançaram isso? O que foi necessário para eles alcançarem isto? Ra, todas as entidades mencionadas anteriormente estavam conscientes, através da memória, de conhecimentos atlântidos que têm a ver com o uso dos vários centros de influxo de energia do complexo mente-corpo-espírito para alcançar o portal para a infinidade inteligente. Questionador, isto as tornaram aptas a realizar o que nós nos referimos como magia? Fazer coisas paranormais enquanto estavam encarnadas aqui. Ra,
isto está correto. As primeiras duas entidades mencionadas fizeram pouco uso destas habilidades conscientemente. Entretanto, elas estavam encurvadas decididamente na direção do serviço a si, poupando nenhum esforço na disciplina pessoal para dobrar, redobrar e assim fortalecer este portal. A terceira foi um adepto consciente e também não poupou esforços na busca pelo serviço a si. Questionador: onde estão estas três entidades agora? Estas entidades estão na dimensão conhecida por vocês como quarta. Entretanto, os continuo espaço-tempo não são compatíveis. Uma aproximação do local espaço-tempo de cada não traria nenhum entendimento. Cada uma escolheu um planeta de quarta densidade que é dedicado à busca do entendimento da lei do Uno através do serviço a si, um no que você conhece como o Grupo de Órion, um no que você conhece como Cassiopeia, um no que você conhece como Cruzeiro do Sul. Entretanto, estes Loki não são satisfatórios. Nós não temos vocabulário para os cálculos geométricos necessários para a transferência deste entendimento a vocês. Quem foi para o Grupo de Órion? Aquele conhecido como Genghis Khan. Questionador: o que ele faz atualmente lá? Qual é seu trabalho ou ocupação? O que ele faz? A entidade serve ao Criador de sua própria forma. Questionador: é possível para você nos dizer precisamente como ele faz este serviço? É possível para nós falar sobre essa questão. Entretanto, nós usamos qualquer chance que temos para reiterar o entendimento, aprendizado básico de que todos os seres servem ao Criador. Aquele a quem você se refere como Genghis Khan, do presente, está encarnado em um corpo físico de luz que tem o trabalho de disseminar material de controle de pensamento para aqueles que vocês poderiam chamar de cruzadores. Ele é, como você nomearia esta entidade, um secretário de embarcação. Questionador: o que os cruzadores fazem? Os cruzadores se movem em suas carruagens para conquistar complexos de memória social de mente, corpo e espírito antes que eles alcancem o estágio de adquirir memória social. Questionador: em qual estágio um planeta adquire memória social? Um complexo de mente, corpo e espírito se torna um complexo de memória social quando seu grupo inteiro de entidades é de uma única orientação ou busca. A memória de grupo perdida para os indivíduos, nas raízes da árvore da mente, então, se torna conhecida para o complexo social, assim criando um complexo de memória social. As vantagens deste complexo são a relativa falta de distorção no entendimento do estado do ser social e a relativa falta de distorção na procura da direção de busca, pois todos os entendimentos, distorções estão disponíveis para as entidades da sociedade. Questionador: então nós temos cruzadores de Órion vindo para este planeta para propósitos de controle mental. Como eles fazem isso? Como todos, eles seguem a lei do Uno, observando o livre-arbítrio. Contato é realizado com aqueles que chamam. Aqueles então sobre a esfera planetária agem bem como você para disseminar as atitudes e filosofias de seus entendimentos particulares da lei do Uno, que é o serviço a si. Estes se tornam a elite. Através destes, a tentativa começa a criar a condição na qual o restante das entidades planetárias são escravizadas por suas próprias vontades. Questionador: você poderia nomear qualquer um dos receptores dos cruzadores, isto é, qualquer nome que pode ser conhecido no planeta hoje? Eu desejo estar em não violação da distorção do livre-arbítrio. Nomear aqueles envolvidos no futuro de seu espaço-tempo é infringir, então, nós omitimos esta informação. Nós solicitamos sua contemplação dos frutos das ações daquelas entidades as quais você pode observar se regozijando na distorção na direção do poder. Desta forma, você poderá discernir, por você mesmo, esta informação. Nós não devemos intervir no, poderíamos chamar, jogo planetário. Não é central para a colheita. Questionador: como os cruzadores passam seus conceitos aos indivíduos encarnados na Terra? Existem duas formas principais, exatamente da mesma maneira que existem duas formas principais de, digamos, se polarizar na direção do serviço a outrem. Existem aqueles complexos mente, corpo e espírito, no seu plano, que realizam exercícios e executam disciplinas a fim de buscar o contato com fontes de informações e poder que possam levar à abertura do portal para a infinidade inteligente. Existem outros,
cujo complexo vibratório é tal, que este portal é aberto e contato total com o serviço a si, em sua distorção primária de manipulação de outrem, é então permitido com pouca ou nenhuma dificuldade, nenhum treinamento e nenhum controle. Questionador: qual tipo de informação é passada pelos cruzadores a estas pessoas? O grupo de Orion passa informações que dizem respeito à lei do Uno com a orientação para o serviço a si. A informação pode se tornar técnica, da mesma forma que alguns da Confederação, em tentativas de ajudar este planeta no serviço a outrem, proveram o que você poderia chamar de informação técnica. A tecnologia provida por aquele grupo está na forma dos vários meios de controle e manipulação de outrem para o serviço a si. Questionador: você quer dizer, então, que alguns cientistas receberam informações técnicas, digamos, telepaticamente, que se transformaram em dispositivos utilizáveis? Isto está correto. Entretanto, os assim chamados cientistas muito positivamente orientados, como você chamaria esta distorção, também receberam informações com a intenção de permitir meios pacíficos de progresso, que tiveram consequências até os últimos ecos do potencial destrutivo, devido à recepção estendida a outros cientistas de uma orientação distorção negativa. Questionador: foi assim que aprendemos sobre energia nuclear? Foi uma mistura de orientações tanto positivas quanto negativas. Isto está correto. As entidades responsáveis por reunir os cientistas eram de orientações mistas. Os cientistas eram esmagadoramente positivos em suas orientações. Os cientistas que deram sequência ao trabalho eram de orientação mista, incluindo uma entidade extremamente negativa. Como você a chamaria? Questionador: esta entidade extremamente negativa ainda está encarnada na Terra. Isto está correto. Questionador: então eu presumo que você não possa nomeá-lo e perguntaria a você onde Nikola Tesla obteve sua informação. Aquele conhecido como Nikola recebeu informação de fontes da Confederação que almejavam ajudar esta entidade, digamos, extremamente angelicamente positiva a melhorar a existência de seus complexos mente-corpo e espírito companheiros. É lamentável, digamos, que, como muitos andarilhos, as distorções vibratórias da ilusão de terceira densidade tenham feito que esta entidade se tornasse extremamente distorcida em suas percepções de seus complexos mente-corpo e espírito companheiros, de forma que sua missão fosse interrompida e, como resultado, pervertida em seu propósito. Questionador: como o trabalho de Tesla tinha a intenção de ajudar o homem na Terra e quais eram seus propósitos? O propósito mais desejado pelo complexo mente-corpo e espírito, Nikola, era a libertação de todas as entidades planetárias da escuridão. Então, ela tentou dar ao planeta a energia infinita da esfera planetária para uso em iluminação e energia. Questionador: por libertar as entidades planetárias da escuridão, precisamente o que você quer dizer? A maior parte da resposta seguinte foi perdida devido ao mau funcionamento do gravador de fitas. O núcleo da resposta foi como o seguinte. Nós nos referimos à libertação das pessoas da escuridão, em um sentido literal. Questionador: esta liberdade da escuridão seria comensurada com a lei do Uno ou isto teria algum produto real? O produto de tal libertação criaria duas experiências. Primeiramente, a experiência do fim da necessidade de se achar o emolumento necessário para o pagamento, e o seu dinheiro, por energia. Em segundo lugar, permitiria o lazer, desse modo exemplificando a possibilidade e aumentando a probabilidade da liberdade para, então, buscar a si mesmo e dar início à procura pela lei do Uno. Existem poucos que, em seus termos, trabalhando da aurora do dia até a noite, sobre seu plano, podem contemplar a lei do Uno de uma forma consciente. Questionador: e sobre a Revolução Industrial em geral? Isto foi planejado de alguma forma? Esta será a pergunta final desta sessão. Isto está correto. Andarilhos encarnaram em diversas ondas, como vocês as podem chamar, a fim de trazer à existência a libertação gradual das exigências dos ciclos diurnos e da falta de liberdade para lazer. Questionador: bem, esta foi a última pergunta, então eu perguntarei, como de costume, se existe algo que possamos fazer para tornar este instrumento mais confortável. Vocês estão indo bem. A coisa mais importante é alinhar cuidadosamente os símbolos. O ajuste feito neste presente espaço-tempo, em particular, ajudará o complexo físico deste instrumento na distorção na direção do conforto.
Podemos perguntar se você tem alguma questão breve que possamos resolver antes de fecharmos a sessão. Questionador: eu não sei se esta é uma pergunta curta ou não, então nós podemos guardá-la para a próxima vez, mas minha única pergunta é por que os cruzadores de Orion fazem isto? Qual é seu objetivo maior? Isto é provavelmente muito longo para se responder. Isto não é muito longo para responder. Servir a si é servir a todos. O serviço a si, quando visto nesta perspectiva, requer um uso sempre em expansão das energias de outrem para manipulação para o próprio benefício de distorções na direção do poder. Se existirem mais questões para explicar mais plenamente este assunto, nós estaremos com vocês novamente. Questionador: só mais uma coisa que esqueci. É possível realizarmos mais uma sessão hoje mais tarde? Está bem. Questionador: obrigado. Eu os deixo no amor e na luz do Uno Infinito Criador. Sigam adiante, portanto, se regozijando no poder e na paz do Uno Criador. Adonai.